Olá, futuros policiais militares! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática e raciocínio lógico focado em concursos aqui no YouTube. Hoje eu tô aí, pessoal, com a aula focada nos concursos das polícias militares aí espalhados por todo o Brasil. Eu tô fazendo aqui um curso geral, tá certo? Com os assuntos que mais caem nos editais que saem aí em todo o Brasil, focados nos concursos das polícias militares. Então pode ficar tranquilo que com certeza aqui nas aulas a gente vai contemplar todos os assuntos que estão aí no seu edital, tá certo? Caso algum assunto não esteja no seu edital, basta você pular a aula se ele não fizer parte, tá bom? Mas em geral, esses são os assuntos mais cobrados em todos os concursos aí de polícia militar, tá ok? Pessoal, a aula de hoje vai ser de conjuntos numéricos, tá? Espero que vocês aí possam curtir e que você possa compartilhar aí, tá certo? É através do seu compartilhamento que a gente pode estar no ar, tá bom? Então, pessoal, vamos lá começar a nossa aula. Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular. Então, a gente vai começar a nossa aula. Eu vou explicar um pouquinho para vocês do assunto, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Então, pessoal, a gente tem o seguinte. Primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é um conjunto, tá? Um conjunto é uma coleção de objetos, tá certo? Então, o que vem a ser um conjunto? Então, essa é a definição de conjunto, tá? Coleção de objetos. A gente geralmente representa dessa maneira aqui, ó. A gente faz uma bolinha, ok? E coloca números dentro, tá? Então, ó, aqui é o conjunto dos 3 primeiros números, tá? A gente denomina aqui, ó, por uma letra do nosso alfabeto maiúsculo, ok? No caso A. E aqui é o conjunto A, perfeito? Então, o que é importante, gente, que a gente venha saber com relação aos conjuntos numéricos, tá? Tem algumas coisas que são importantes aí que a gente venha saber. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente tem o 1 se relacionando com o conjunto, tá? Como o 1 é um elemento, a relação elemento-conjunto se dá através dos símbolos pertence e não pertence. Então, pertence, ó, é esse símbolozinho aqui. Então, 1 pertence ao A, ok? Se fosse não pertence, seria apenas pegar aqui, ó, o e passar um traço, tá? Aqui é o não pertence, ok? Agora, digamos que eu tenho um outro conjunto aqui. Então, perceba, pessoal, que agora com esse outro conjunto, ó, eu tenho aqui o 2, por exemplo, pertencendo ao conjunto B, ok? Então, ó, a relação de elemento, que é o que está dentro do conjunto, para o conjunto propriamente dito, se dá através do símbolo de pertence e não pertence. Agora, digamos que eu estou querendo me referir com relação a um conjunto e o outro. Por exemplo, eu quero saber se o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, a relação não é pertence e não pertence, é A não está contido. Por que não está contido? Porque A não está dentro de B. Então, ó, A não está dentro de B. Perfeito? Então, basicamente isso. Deixa eu mostrar aqui um terceiro conjunto. Então, pessoal, perceba aí o conjunto C agora. Ele é um conjunto unitário porque ele tem apenas um único elemento, que é o 2, tá? Então, ó, como é que eu faço a relação do 2 com o conjunto C? O 2, como é um elemento, pertence a C, perfeito? Agora, se eu quiser relacionar o conjunto C com o conjunto B, perceba que o conjunto C está completamente dentro de B, já que o conjunto C possui apenas o elemento 2. Então, eu posso dizer, ó, que C pertence ou está contido, gente? Está contido, tá bom? Relação de conjunto para conjunto é está contido, não está contido. Então, C está contido em B, assim como C também está contido em A, perfeito? Então, isso que vocês têm que perceber. Quando eu estiver falando de elemento conjunto, é pertence, não pertence. Quando eu estiver falando de conjunto para conjunto, é está contido, não está contido. Muito bem? Então, pessoal, vamos aqui ver mais uma relação. Vamos agora ver a relação A união B. O que é A união B, gente? A união B é pegar todos os elementos de A mais os elementos de B, tá? Então, quem é o conjunto A união B? Ó? Vou representar aqui dessa maneira. É o conjunto 1, certo? Note que o 2 está nos dois conjuntos aí, tá certo? O 2 está nos dois conjuntos, mas eu boto ele só uma vez, tá? 1, 2,
3, 4 e 5. Então, pronto. Ó. Aqui é o conjunto A, união B. Perfeito? Então, veja aí que é bem tranquilo, tá? Outra operação importante também, ó, é essa. B menos C, tá certo? Então, o que é o B menos C, pessoal? É tudo que está em B, tirando o que está em C. Então, se eu pegar o que está em B e tirar o que está em C, qual vai ser aqui o resultado dessa operação? Vai ficar 4 e 5, tá bom? Também tem essa outra operação aqui que é interessante, ó. Complementar de C em relação a B. Gente, o que é o complementar de C em relação a B? É a mesma coisa, gente, de você pegar aqui, ó, B menos C, tá certo? E B menos C a gente já sabe quem é, tá? Então, o que é o complementar de C em relação a B? É você complementar C, tá certo? Ou seja, completar C em relação a B. O que falta em C para ficar igual a B? Então, a gente chama de complementar de C em relação a B. Por isso que é a mesma coisa que B menos C. Então, bora lá, pessoal. Vamos ver a relação aqui entre três conjuntos. Ó, eu tenho aqui o conjunto A, B e C, ok? Então, eu preciso perceber aqui as várias regiões que existem aqui de relação entre esses conjuntos, tá? Por exemplo, essa região aqui, ó, que está o número 6 e o número 4, tá? Essa região aqui. Se eu tiver que representar essa região, como é que eu represento? Como ela é uma região que está em comum tanto o conjunto B como o conjunto C como o conjunto A, então a gente diz que é isso aqui, ó. A, interseção B, interseção C, tá certo? Porque é em comum os três. Agora perceba essa região aqui, ó. Essa região aqui, gente, ela tá aqui, ó, em comum quem? Se eu pegar essa região, tá em comum o conjunto C e o conjunto B, tá certo? Então, essa região aí, eu vou falar que é quem? B, interseção C. Mas digamos que eu quero apenas a região que está o 10. Então, ó, eu quero só essa região aqui, tá? Como é que eu vou representar isso aqui na forma escrita? Só a região que está o 10. Vai ser toda essa região, B, interseção C, menos o conjunto A. Ó. Se eu tirar o conjunto A daqui, o 6 e o 4 saem. Então, ó, menos A. Entendido, pessoal? Então, fiquem ligados aí com relação a isso, tá? E se eu quiser saber todos os elementos aqui, ó, se eu quiser agrupar todos os elementos, vai ser quem? A, união B, união C, ok? Gente, agora perceba aqui uma outra coisa. Digamos que eu tenho um conjunto qualquer e eu quero saber quantos subconjuntos tem esse conjunto, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, tá certo? Aí eu quero saber quantos subconjuntos eu posso formar aqui, tá? Então, ó, quantos subconjuntos eu vou poder formar com esses dois elementos? Então, eu tenho os seguintes subconjuntos. Vejam só. Perceberam? Então, ao todo, são 4 subconjuntos. Ó. Vazio, subconjunto 1, subconjunto 2 e o subconjunto 1 e 2. Então, isso sempre vai acontecer. O vazio sempre vai ser um subconjunto de qualquer conjunto e o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo, ok? Notem que eu poderia saber a quantidade de subconjuntos aplicando essa relação. Ó. 2 elevado a n, onde n é igual ao número de elementos do conjunto. Como aqui tem 2 elementos, fica 2 elevado a 2, que é igual a 4. Por exemplo, se eu tivesse aqui um conjunto A com 1, 2, 3 elementos, quantos subconjuntos esse conjunto A iria me gerar? Então, eu faço o quê? Eu coloco 2 elevado a n, sendo que n agora não é 3, então fica 2 elevado a 3, que dá quanto? Dá 8, perfeito? Então, o A tem 8 subconjuntos, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, eu acredito que, sabendo disso, a gente pode aí dar continuidade na nossa aula, perfeito? Então, só perguntar a Bombinha se ele tem alguma observação aqui a fazer. E aí, Bombinha? Olá, pessoal, tudo bem?
Em relação a esse conteúdo, é bom lembrar que muitos editais chamam de teoria do conjunto e não conjuntos numéricos, tá certo? Então, quando o aluno observar no edital o nome teoria de conjunto, já sabe que é esse assunto que está sendo explicado nessa aula. Valeu, Bombinha! Muito bem lembrado, Bombinha, porque realmente algumas vezes aparece teoria do conjunto e os alunos acham que nunca estudou, mas é justamente essa relação entre os conjuntos, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Vamos aí para a nossa primeira questão. Então, ó, aí a gente tem o seguinte. O que é isso, meu Deus do céu? Então, observa só. Num colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantos não gostam de nenhum dos dois sabores? Então, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é discriminar cada um desses dados aqui, tá certo? Então, fazer uma organização, tá? Então, total de alunos. Vou botar aqui, ó. Ele diz aí que 80 gostam de sorvete de chocolate. Então, ó. Depois ele diz que 70 gostam de sorvete de creme. E depois ele diz que 60 gostam dos dois sabores. Ok? Então, gente, tendo todas as informações, fica fácil de trabalhar. Note que eu tenho aqui chocolate e creme, ok? Então tá aí, pessoal, ó, chocolate e creme. E agora a gente vai preencher. Lembrar de preencher sempre pela interseção, tá bom? Então, ó, a interseção aqui, ó, vai ser 60, ok? E agora, ó, eu vou pegar a quantidade de pessoas que gostam de creme. Então, notem que eu já tenho 60, aí creme são 70. Então, se já tem 60, fica aqui, ó, faltando 10 para completar os 70, ok? Agora, chocolate são 80. Como eu já tenho 60, ó, fica faltando quanto? Fica faltando 20. Então, perceba, gente, que é só seguir a lógica. Note que ele não está mentindo. A chocolate tem 80, porque tem 20 aqui e tem 60 que gostam dos dois, mas também gosta de chocolate. Com os 20 que gostam apenas de chocolate, formam 80. Nesse tipo de assunto, é muito importante você ter cuidado com a palavra apenas e somente, porque elas que pegam aí na hora do concurso, tá? Porque essas palavras eles colocam e a gente perde um pouco a noção do que está sendo dito, perfeito? Então vamos lá. O que ele está querendo é quantas pessoas não gostam de nenhum dos dois sabores. Então eu vou ver quantas pessoas gostam de um dos dois sabores, tá certo? Para ver, é só somar. 20 gostam de chocolate, mais 60 que gostam dos dois, mais 10 que gostam de apenas creme. Isso dá ao todo 90, sendo que ele informou que ao todo são 100 pessoas. Então, para saber quantos não gostam de nenhum, é só fazer 100 menos 90, que dá igual a quantas pessoas? 10 pessoas, perfeito? Então, bem tranquilo aí. Vamos lá para a nossa próxima questão. Então, aí agora, ó, a gente está aí com a nossa questão número 2. E diz o seguinte. Num grupo de 61 pessoas, 18 gostam de seriados, mas não gostam de telenovelas. 5 pessoas não gostam de telenovelas e nem de seriados. 25% das pessoas que gostam de seriados também gostam de novelas. O total de pessoas do grupo que gostam de telenovelas, mas não gostam de seriados é. Então, eu vou colocar aqui todos os dados, ok? Pronto. Então, aqui estão todas as informações. Notem que elas giram ao redor de seriados e telenovelas, tá? Então, vamos aqui pegar 2 diagramas para representar seriados e telenovelas. Bem, pessoal, então vamos lá. Aqui vai ser seriado e aqui vai ser telenovela, ok? E vamos agora botar as informações, tá? Ele diz que tem ao todo 61 pessoas. Apenas seriados são 18. Nota que essa informação apenas seriados vem porque ele diz, mas não gosta de telenovelas, então gostam apenas de seriados. Então, ó, apenas seriados essa região aqui, ó, ok? Seriados é tudo, mas apenas seriados é aqui. Nenhum dos dois, 5. Então, eu vou colocar aqui do lado de fora, 5. E 25% dos que gostam de seriados também gostam de telenovelas, tá? Então, 25% desses também gostam de telenovelas. Então, ó, vai ser igual à interseção dos dois, esses também gostam de telenovelas. Bem, mas eu não sei qual é essa interseção aqui dos dois. Se eu não sei, ó, eu vou chamar de x, ok?
Eu não sei quantos gostam dos dois. Muito bem. Então, o que eu vou fazer a princípio? A princípio, eu vou achar quantos gostam apenas de telenovelas. Eu sei que os que gostam apenas de telenovelas vão ser todos, tirando os que gostam de seriados e o que não gosta de nenhum, ok? Então, vai ficar 61 menos 5 que não gosta de nenhum, isso dá 56, ok? Menos os que gostam de seriado. E quantos gostam de seriado? 18 mais x, tá bom? Perceba ó, que o x também gosta de seriado. Isso aqui eu estou pegando só o número de pessoas que gostam apenas de telenovelas, tá? Então, essa região aqui. Então, eu fico aqui com esses valores, pessoal. Então, o que acontece? Através dessa informação, eu consigo chegar à solução. Ó. Ele diz que 25% de pessoas que gostam de seriados também gostam de telenovelas. Então, vamos lá. Como é que eu vou escrever essa informação? Bem, 25% é a mesma coisa que 1/4, tá certo? Ó, vou escrever aqui embaixo. Ó. 25%. Se eu dividir por 25 em cima e embaixo, ó, vai ficar 1/4. Então, 25% é a mesma coisa que 1/4. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1/4 das pessoas que gostam de seriados, a preposição na matemática é multiplicação, ok? Então, 1/4 dos que gostam de seriados, e quanto gostam de seriados? 18 mais o x, que eu não sei quanto é, vai ser igual ao número dos que gostam também de telenovelas. Ora, esse também, pessoal, que gosta tanto de seriado e telenovela. E isso vai ser a interseção x. Então, vai ser igual a x, perfeito? Agora, eu vou pegar, ó, aplicar aqui distributiva. Vai ficar 18/4 mais 1 vezes x, x/4, que é igual a x, perfeito? Faço o MMC de 4 e 1. Então, ó, aqui eu vou fazer o MMC de 4 e 1. Isso aqui vai ficar 18 mais x e aqui 4x. Simplifica que simplifica, ó. Eu vou ficar com quanto aqui agora? Vai ficar 18. O x está positivo, passa para o outro lado negativo, fica 3x. Eu vou ter que x é igual a 6. Pronto, pessoal. Agora que a gente achou x, fica fácil de achar o que ele quer. Nota que ele diz o total de pessoas do grupo que gostam de telenovelas, mas não gostam de seriados. Ou seja, ele quer as pessoas que gostam apenas de telenovelas. E essas pessoas ó, estão nessa região. A região do apenas telenovelas é essa aqui, ok? Então, ó, eu vou achar que valor é esse, tá? Então, aqui eu vou fazer 56 menos 18 mais x, que a gente achou que é quanto? 6. Isso vai ficar igual a 56 menos 24. Pessoal, 56 menos 24 vai ser igual a quanto? Exatamente, 32, perfeito? Muito bem, futuro policial militar. Resposta correta agora, ó, letra B, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 3 chegando, vamos lá. Olha aí, chegou a questão 3. Aí diz o seguinte, galera. 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. 16 visitaram Manaus. 16 São Paulo e 11 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo. O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo foi? Muito bem, pessoal. Primeira coisa, vamos discriminar os dados. Então, eu vou aqui escrever rapidinho esses dados. Então, basicamente, pessoal, são todas essas as informações. E ele quer o número de pessoas que visitaram Manaus ou São Paulo, tá? Então, vamos lá. Vou desenhar 3 diagramas para representar as 3 cidades. Então, pessoal, tá aí as 3, tá certo? E aqui, ó, eu vou colocar aqui a Manaus. Aqui, São Paulo. E aqui, Salvador, certo? Então, pessoal, está discriminada aí as 3 cidades, certo? E ele dá as seguintes informações. Manaus e Salvador teve ao todo 5 pessoas. Então, ó, Manaus e Salvador, essa região aqui, tá bom?
Então, ó, aqui tem 5, sendo que 3 visitaram também São Paulo. Então, ó, tenho 3 pessoas aqui. Como tem 5 ao todo aqui, então eu tenho que ter 2 aqui, tá certo? Para completar as 5 de Manaus e Salvador. 11 visitaram Salvador. Então, ó, se 11 visitou Salvador, o que acontece? Eu já tenho 5 aqui que estão em Salvador. E eu tenho 11 que visitou ao todo Salvador. Eu não sei quantas pessoas visitaram São Paulo e Salvador apenas. Então, vou botar um X. E como é que eu vou botar as pessoas que visitaram apenas Salvador? Vai ficar 11 menos 5, que dá 6 menos X, tá certo? Então, vai ficar igual a 6 menos X. É 11 menos tudo isso aqui, ó, que também é Salvador, tá certo? Ele informa que 16 visitaram São Paulo. Eu não sei quantos visitaram apenas São Paulo e Manaus, então vou botar Y, ok? Ó, se eu tenho 16 que visitaram São Paulo, no caso, então vai ficar quanto? Vai ficar 16 menos 3, então vai ficar 13, menos o X e o Y. Então, ó, X e o Y. E eu tenho, ó, Manaus 16 também. Então, ó, se eu tenho Manaus 16, então o que acontece aqui? Vai ficar 16 menos 3 menos 2 fica 11 menos Y. Então, apenas Manaus é 11 menos Y. Então, está aqui discriminado todos os valores de cada um dos conjuntos. Agora, eu vou copiar todos aqui para que a gente possa fazer os cálculos, tá? Então, os que eu for copiando, eu vou passar um traço embaixo. Então, note que eu passei esse tracinho para não me perder, certo? Isso vai ser igual a 35, e agora eu vou fazer os cálculos. O que a gente tem aqui com os cálculos? Ó, simplifica que simplifica, eu posso ir simplificando aqui. 11 com 5 vai ser 16 com 13, 29. Então, 29 menos x mais y. X eu cancelo com menos x, mais 6, que é igual a 35, perfeito? Bem, 6 mais 29 é igual a 35, menos x mais y, que é igual a 35. Então, perceba, pessoal, que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Vai ficar menos x mais y igual a 35 menos 35. Então, fica menos x mais y igual a 0. Quer dizer, então, que x mais y vai ser igual a 0. Ora, se x mais y é igual a 0, quer dizer que não tem nada aqui. Nem x, nem y, tá certo? Então, o x e o y, na verdade, é 0, tá? Então, eu posso apagar aqui o x e o y, tá certo? Por quê? Porque eles vão ser 0. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, perceba que onde tinha o x e o y, eu coloquei, não tem nada, então eu vou colocar o 0. E aqui também, ó, não tem nada, porque era x e y. E agora eu vou ver o que a questão quer. Ele quer o quê? O número de pessoas que visitaram Manaus ou São Paulo. Gente, Manaus ou São Paulo é essa região aqui, ó. São Paulo, essa região toda aqui. E Manaus, ó, essa região. Então, tudo que está dentro dessa região aqui vai ser Manaus ou São Paulo, tá? Então, fazendo essa soma, eu vou ter o total. Então, é 11 mais 2, que dá 13. 13 mais 3, 16, mais 13, 29. Então, resposta correta, 29. Perfeito? Então, opção correta, letra A. Vamos lá agora para a nossa última questão da aula, tá certo, gente? Perceba aí que é bem tranquilo, basta arrumar direitinho a questão para conseguir fazer ela certinho, ok? Bora lá para a nossa última questão. Então, pessoal, você que está acompanhando a aula, fica tranquilo que eu vou estar colocando aqui o curso completo, certo? Para a Polícia Militar. Então, fique despreocupado que aqui você vai ter todo o suporte aí para fazer uma ótima prova. Eu tenho certeza que você vai alcançar o seu objetivo, tá? Muito bem, gente. Então, vamos lá. Se um conjunto A possui 1024 subconjuntos, então o cardinal de A é igual a. Quando ele fala o cardinal de A, ele está querendo saber quantos elementos tem o conjunto A. Então, a única coisa que ele fala é que A é um conjunto, mas ele não diz quantos elementos tem aí, tá certo? Então, ó, pode ter vários elementos aí, ele não diz quantos são, ok? Então, eu não tenho essa informação. Bem, a única coisa que ele diz é que a quantidade de subconjuntos desse conjunto A vai ser igual a quanto? 1024. Essa é a única informação que ele dá na questão. Pessoal,
A gente viu no início da aula que tem uma forma fácil de achar a quantidade de subconjuntos de um conjunto. A forma de achar a quantidade de subconjuntos de um conjunto é a relação 2 elevado a n é igual ao número de subconjuntos de um conjunto, ok? Bem, ele não deu quem é n, mas ele deu o número de subconjuntos, tá? Ele disse, ó, que o número de subconjuntos é 1024. E eu sei que n é a quantidade de elementos, que é justamente o que ele está querendo saber. Quando ele fala em cardinalidade, é a quantidade, tá certo? Então, a quantidade de elementos do conjunto A. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Futuro policial militar. O que eu vou fazer aqui? Ora, né, 2 elevado a n, ó. Então fica 2 elevado a n, que vai ser igual ao número de subconjuntos que ele deu, que é 1024. Pessoal, 1024, se você fizer aquela fatoraçãozinha, lembra? 1024, fizer a fatoração por 2, que dá 512, por 2, que dá 256. Se você fizer ela completa, você vai achar 2 elevado a 10, tá bom? Então, 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. É importante lembrar esse número, que ele cai muito em prova. Então, fica 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 10. Simplifica que simplifica, ó. Como isso aqui é igual, a parte de baixo é igual, a parte de cima tem que ser igual. Então, n é igual a quanto? N é igual a 10, tem que ter 10 elementos, perfeito? Então, basicamente era isso que eu queria estar mostrando aí para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá certo, gente? Deixa aí o seu comentário. Se você gostou, compartilha para que eu possa estar chegando a mais pessoas, tá bom? E dessa forma estar mostrando aí meu trabalho. Muito obrigado por ter assistido até mais essa aula e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!